Fala aí galera, esse é o nosso Ler ou Não Ser e hoje nosso vídeo será um pouquinho diferente. A ideia desse vídeo foi quando eu estava pelo site da Amazon e a Amazon eles tem uma opção interessante que é a lista de desejos. A lista de desejos é uma lista que quando você está lá dentro do site da Amazon, você pode ir adicionando uma série de livros para que você possa numa próxima compra efetuar. Não é? Você possa comprar esses livros depois, você não precisa comprá-los ali na hora. E aí eu tive essa ideia de fazer a minha lista de desejos e dividi-las com vocês. Bom, então para ficar mais interessante eu dividi ela em 3 categorias, essa lista de desejos. A primeira delas é a de grandes clássicos, depois nós vamos falar de novos clássicos e por fim de recentes descobertas. E falando em clássicos, é interessante dizer que a definição que eu utilizo aqui no Ler ou Não Ser de clássico é a do Ítalo Calvino. Então, para mim, clássicos são livros, ou melhor, obras que perduram sob o tempo. E hoje a nossa escolha será dos grandes clássicos da literatura mundial. E o nosso primeiro livro da escolha de hoje se chama Os Miseráveis, de Victor Hugo, escritor francês, que conta aí a história fala sobre a pobreza, sobre a luta pela sobrevivência na França. E é um livro interessantíssimo pelo que eu já vi. E eu tô louco para ter na minha estante. A edição que eu escolhi é uma edição em 2 volumes, da Cosac Naif, que infelizmente já encerrou suas atividades. Tá aí, vale conferir. O segundo livro da nossa lista de hoje é um livro que eu estou muito ansioso para ler, porque fala sobre história, sobre batalhas históricas, que é Guerra e Paz, de Tolstói, o primeiro escritor russo da nossa lista de hoje. É uma história bem interessante pelo que eu já vi, e não fala só sobre a campanha de Napoleão Bonaparte durante a sua expedição pela Rússia. Ele também fala sobre vários personagens coadjuvantes, sobre seus amores e desventuras. Parece uma história muito interessante. A edição que eu escolhi também é em 2 volumes pela Cosac Naif. Tá aqui do lado, uma edição belíssima que, se eu encontrar, eu vou adorar ter um dia na minha coleção. E falando em literatura russa, o nosso próximo livro de hoje é considerado um dos maiores romances da história da literatura mundial. Nós estamos falando de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Crime e Castigo, esse livro da editora 34 que vocês estão vendo aqui do lado, ele vai contar também a história sobre a pobreza, na verdade sobre um assassinato motivado pela pobreza, e que um assassinato cuja culpa irá atormentar este jovem estudante. Outro livro imperdível. E encerrando a nossa lista de hoje, nós temos o quê? Tarararã. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Esse romance irá contar a história de um marinheiro que é preso injustamente e que, após ser libertado, luta para enriquecer em busca de vingança. Tem intrigas, envenenamentos, batalhas. Pelo que eu já li sobre esse livro, ele deve ser realmente fascinante. Estou muito ansioso para lê-lo também. E essa foi a nossa primeira lista de desejos, falando hoje sobre livros clássicos, grandes clássicos da literatura. E aí, qual é a sua lista de livros clássicos? Conta aqui pra gente, eu vou adorar conhecer esses livros, quem sabe eu incluo eles na minha lista também. Não se esqueça de curtir, compartilhar e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!